E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o anime Tomo-chan wa Onna no Ko. O episódio começa com a protagonista Tomo se declarando para um rapaz chamado Jun. O episódio começa bem bonito, num clima romântico, uma paisagem linda e uma trilha sonora lenta de fundo. A Tomo se declara para Jun dizendo que ela o ama. Um detalhe é que no japonês ela disse "skides". Em japonês existem 3 formas de dizer que você ama alguém, sendo cada uma delas num nível superior ao anterior. Então, "skides" é um eu te amo no sentido de eu gosto de você. A segunda forma de dizer que ama alguém seria "daisuki", que é eu realmente gosto muito de você. E a última forma, que é "aishiteru", que é o eu te amo no sentido mais profundo da palavra. Então a Tomo tem essa paixão pelo Jun e ela fala que gosta dele e pede uma resposta de volta. Para ela ficou bem claro de que isso foi uma declaração de amor. Mas o Jun não entendeu dessa forma. Ele também fala que ama ela e chama ela de parceiro e dá um abraço de lado assim, sabe? Um abraço bem amigável. E um toquezinho na mão, um soquinho, que é um cumprimento bem masculino. Um detalhe interessante é que eu tenho a impressão de que o Jun respondeu "aishiteru", que é a forma de amor mais profunda, como eu havia falado, mas a reação da Tomo é meio que de decepção, porque ela percebeu que ele entendeu tudo errado e o que ela fez basicamente foi em vão. O que acontece é que o Jun não vê a Tomo como uma garota, ele acha que ela é homem. E nós vamos ver a seguir o porquê disso. Bom, o cara que ela gosta chama-se Kobuta Junichiro. Ela chama ele de Jun porque são amigos há muito tempo. Ele é o vizinho dela e eles brincavam juntos desde pequeno. Foram para escolas diferentes durante o fundamental e no 7º ano se reencontraram. Nessa ocasião, o Jun ele acha estranho que a Tomo tá de saia e foi aí que ela percebeu que, na verdade, ele achava que ela é um garoto esse tempo todo. E o que dá a entender é que ele acha isso até hoje. O Jun tá indo pra escola junto com a Tomo e ele fala pra ela se apressar, senão eles vão perder o ônibus. E ele dá um tapa no bumbum dela de brincadeira. Sabe essas brincadeiras besta de homem? Brincadeira idiota. Só que ela é uma garota e ela ficou super desconfortável com isso. Ela vai dar um socão nele. A propósito, ela faz karatê, então os golpes dela realmente machucam. A explicação pro Jun achar que a Tomo é um garoto vem através de uma personagem chamada Misuzu, que é amiga de infância dos dois. A Tomo pede para Misuzu falar com Jun e explicar que na verdade ela é uma garota. E a Misuzu explica que isso é culpa da própria Tomo, porque ela sempre brincou com os garotos desde pequena. Inclusive ela brigava com os garotos também, que normalmente é uma atitude mais de garoto, né? Brigar de luta física. Inclusive a Misuzu chamava ela para brincar de boneca e de casinha, mas ela nunca foi, sempre se recusou. Na tentativa de ajudar, ela recomenda que a Tomo corrija o jeito dela de falar. Tente falar de uma forma mais suave, mais educada, de uma forma mais feminina. Como ela cresceu brincando com garotos, em volta de garotos, ela acabou pegando muito hábito masculino. Então ela se encontra com o Jun no corredor e ela conversa com ele da forma que a Misuzu tentou explicar. Mas o Jun acha estranho e começa a criticar ela, falando que ela tá falando igual um velhote. Então ela fica brava e xinga ele igual um rapaz faria e eles começam a brigar. Sendo assim, o Jun puxa ela pela camisa e ela, sendo uma garota, ela ficou um pouco constrangida porque a camiseta dela meio que desabotou um pouco e ela começa a ficar com um pouco mais de pele exposta. Na cena seguinte, vemos ela chegar em casa com o rosto um pouco machucado. O pai dela pergunta se ela brigou e ela fala que brigou com o Jun e que ainda apanhou porque afinal ela é uma garota.
apesar de ser uma garota bem forte, mas ela aparentemente não tem chance contra o Jun, que inclusive foi treinado pelo pai dela, foi treinado a arte do karatê. No outro dia, nós vemos eles voltando juntos e ela tá bem quieta, não tá falando com ele, mas ele pede desculpas e fala que sem a Tomo por perto, a vida dele fica chata e que não aguenta mais ser ignorado. E a Tomo fica meio sem graça, um pouco meio que com vergonha e meio lisonjeada ao mesmo tempo, mas ela sabe que por mais que ela queria interpretar isso como se fosse de uma forma romântica, ela sabe que na verdade é bem na amizade isso que ele está falando. Ela aceita falar com ele de novo e mais uma vez ele chama ela de parceiro, agradece e faz aquele cumprimento do soquinho, sabe? Aquele cumprimento bem masculino. Mais tarde, durante a pausa para o almoço, a Misuzu sugere que a Tomo coma o almoço dela junto com o Jun, mas ela fica com vergonha e fala que é melhor não fazer isso porque quem estiver olhando perto vai achar que eles estão namorando. Ou seja, o Jun é o único cara que vê a Tomo como se fosse um garoto. É muito óbvio para todo mundo que ela é uma menina, mas por insistência da Misuzu, elas acabam comendo junto com o Jun, as três. A Misuzu vai junto para que a Tomo não fique muito constrangida. Enquanto eles estão ali conversando, o Jun faz o comentário sobre o frango frito no almoço da Tomo e ela oferece para ele. E ele, sem noção, vai e come direto do hashi dela. E ela fica super envergonhada, porque no Japão, pelo menos em anime, é muito recorrente ver isso, que toda vez que alguém come ou bebe de algum recipiente, seja um hashi ou um copo ou uma latinha, qualquer coisa que seja, se outra pessoa beber ou comer daquele mesmo recipiente, eles entendem como se fosse uma espécie de beijo indireto, e é por esse motivo que a Tomo fica meio sem jeito com o hashi dela. Numa outra cena, vemos que um colega ele se aproxima do Jun e ele pergunta sobre a relação do Jun com a Tomo e pergunta até onde eles já foram. Ele não entende a princípio a pergunta e o colega dele explica que é em relação ao esporte intenso entre garotos e garotas. O Jun entende que o colega dele está falando sobre artes marciais, no caso o karatê. Então ele responde que desde criança o colega dele, que claramente estava falando sobre outra coisa que não tem nada a ver com luta, ele fica empolgado e elogia o corpo da Tomo. E o Jun, ainda sem entender, ele fala que ela tem pernas fortes e sabe usar os pés. Mais uma vez, ele estava se referindo à arte do karatê, mas o colega dele entendeu que fosse num caso de uma relação romântica entre eles. A Misuzu, que estava perto ouvindo, entendeu tudo o que aconteceu, os dois lados de cada um. Ela vai, conta para Tomo e explica o que de fato aconteceu. A Tomo volta para a sala brava para tirar satisfação com o Jun. Afinal, meio que começou a se espalhar agora um rumor a respeito da imagem dela como garota. Apesar de que a gente sabe que o Jun não fez de propósito, a Misuzu vai e conversa com outro garoto e desconversa tudo o que aconteceu, que na verdade não é nada daquilo. O Jun entendeu tudo errado, inclusive que ele acha que a Tomo é um garoto, e consegue evitar que rumores se espalhem pela escola. Apesar de ser uma garota bem séria e até um tanto antipática, eu diria, porque a Suzumu não é muito expressiva, ela tá sempre muito séria, como se ela tivesse de mau humor o tempo todo, mas ela é uma boa amiga. Nós vemos que ela ajuda a Tomo da forma que ela pode. Na próxima cena, eles estão saindo da escola e está chovendo, e tanto a Misuzu como o Jun esqueceram o guarda-chuva. Então ele e ela ficam esperando a Tomo, quem eles imaginam que vai estar com o guarda-chuva. Vemos uma breve interação entre a Misuzu e o Jun. Vemos que na infância eles brincavam juntos, a Misuzu inventava umas brincadeiras
e ela sempre ia embora quando os adultos apareciam para brigar com eles. Uma coisa curiosa que a gente pode reparar aqui é que desde pequena a Tomo ela se veste de fato como um garoto, o que explica porque o Jun achou estranho quando viu ela de saia na época do fundamental, porque ele sempre viu ela de short desde criança. Mas mesmo assim, né, o cara tem que ser muito sem noção para não perceber que de fato é uma menina. A Misuzu pergunta porque ele não quis se juntar a nenhum clube de karatê, e o Jun responde que ele já está no karatê da família da Tomo, e que na escola os clubes são separados, o masculino do feminino, então não teria graça se a Tomo não tivesse junto. Aqui é um ponto interessante. Talvez o Jun ele saiba que a Tomo é uma garota, porque ele fala que na escola os clubes são separados, masculino do feminino, e ele fala que não teria graça se a Tomo não tivesse junto. Ou seja, se ele acha que a Tomo é um garoto, não tem por que ele pensar que ela não estaria junto dele. Afinal, ambos são do gênero masculino, certo? Mas o fato dele falar isso me faz pensar que talvez ele saiba o que é lógico, né? O que faz mais sentido. E a Misuzu pergunta qual é a dele, afinal. Eu acredito que ela também sacou que na verdade ele sabe. E ela faz uma situação hipotética, tipo, e se a Tomo se apaixonar por outro cara e aparecer namorando e dizer que o outro cara é tudo pra ela? Então nesse momento o Jun ele nem deixa a Misuzu terminar de falar, ele empurra ela pra chuva, o que é claramente um sinal de que ele não gostou que ela falou disso. Embora seja uma situação hipotética, ele se sentiu muito desconfortável. Uma coisa é clara, o Jun, ele realmente gosta da Tomo. O que a gente não sabe ainda nesse primeiro episódio é se esse sentimento que ele tem por ela é um sentimento que fica só no campo da amizade ou se vai um pouco além disso. Nós sabemos que a Tomo gosta dele além de um amigo, mas o caso do Jun ainda não ficou muito claro. A gente sabe que ele gosta dela, mas a gente não sabe até que ponto vai isso. Eu imagino que ao longo dos episódios isso vai ser um pouco mais explorado. Enfim, a Tomo chega com o guarda-chuva, assim como eles previram, e o Jun fala pra Tomo deixar a Misuzu aí e ir embora com ele. Mas ela fica com vergonha e corre pra Misuzu e pede pra ela ir junto. Mas a Misuzu, sendo uma boa amiga, ela reconhece que essa é uma boa oportunidade da Tomo estar junto com o Jun. Então ela se recusa e eles acabam indo junto, o Jun e a Tomo. Só que a Tomo, ela tá com vergonha de ir junto com ele. Ela não encosta muito nele no guarda-chuva e ele pede para ela encostar porque ela tá se molhando. De fato, dá para perceber que o ombro dela tá um pouco molhado por causa da chuva e ela não quer se aproximar mais com vergonha. Ela não consegue nem olhar no rosto dele de tão envergonhada que ela tá. E ela inventa uma desculpa de que ela saiu do clube agora e que tá suada e por isso ela não quer encostar. O Jun se aproxima dela e começa a cheirar ela pra saber se ela tá fedendo a suor. E na verdade ela tá até cheirando bem, o que mostra que obviamente ela contou uma mentira, ou talvez ela de fato saiu do clube, mas tomou um banho depois. Mas a partir do momento que o Jun começa a se aproximar dela, cheirando, óbvio que foi na inocência, ele não tinha nenhuma intenção direta com ela, mas ela ficou muito envergonhada e saiu correndo na frente, no meio da chuva. Ela para num ponto e o Jun corre e se aproxima dela, até que ele a alcança. Então ele chega perto dela e fica sem entender porque que ela reagiu dessa forma. E nesse momento que ele vê a camiseta dela molhada, ele percebe uma coisa diferente e dessa vez ele deixa o guarda-chuva com ela e sai correndo na frente. Aí agora meio que inverteu, ela que não entendeu o que aconteceu, mas enquanto ele tá correndo, eu tenho essa impressão de que ele tá um pouco envergonhado e que na verdade ele sabe que ela é uma garota, ele sabe. Mas enfim, assim termina a primeira parte do episódio.
Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.